Olá, eu sou Andréa Mapa, professora de língua portuguesa. Vou resolver com vocês as atividades do PET 2 do 7º ano. Serão as semanas 3 e 4. Vale lembrar que nós estamos estudando o gênero dramático, falando também sobre preconceito linguístico e variação linguística. Número 1. Os fragmentos a seguir foram extraídos de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, a obra mais famosa da escritora mineira Carolina Maria de Jesus. Leia-os e faça o que se pede. Aqui na descrição do vídeo tem um link com um pouco da vida da Maria Carolina de Jesus, grande escritora. Vale a pena dar uma olhada, é uma história de superação e de luta pela sobrevivência mesmo. O meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja. Já faz 8 anos que cato o papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Letra B. Faça como Carolina. Conte qual é o seu maior sonho. Resposta pessoal, né? Letra C. Todos têm um ideal. O meu é gostar de ler. A leitura é um hábito constante em sua vida? Explique. Outra resposta pessoal. Mas, independente da sua resposta, se você tem ou não o hábito de ler, é sempre bom ressaltar a importância da leitura na vida de uma pessoa. A Maria Carolina de Jesus teve acesso a livros. A leitura fez uma mudança extraordinária na vida da Maria Carolina de Jesus e na vida de muita gente. Imagine você, que sabe ler, como seria a sua vida se você não soubesse ler? Escrever o seu próprio nome, acessar as redes sociais, imagina todo esse mundo digital sem saber ler. Olha a importância que tem a leitura na nossa vida. Então, como essa é uma resposta pessoal, deixei só uma sugestão. Então, a leitura é muito importante, ela amplia nossos horizontes, amplia a nossa visão de mundo. Uma sugestão para você refletir a importância da leitura na vida de cada um. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravidão atual, a fome. Carolina Maria de Jesus registrou essas palavras em seu diário há mais de 60 anos. A fome ainda é algo presente na vida dos brasileiros. Escreva o que você sabe a respeito. E supondo que você não saiba absolutamente nada, você não fica com a curiosidade aguçada? Ou você fica só satisfeito de escrever, não sei nada? É um incentivo para você fazer uma breve pesquisa. É tão fácil fazer as pesquisas hoje em dia, nem precisa ir na biblioteca, antigamente aqui da biblioteca procurar livro e tudo mais. Faz um resumo, bem resumido mesmo, com as suas palavras. Assim você vai estar ampliando o seu conhecimento de mundo, ampliando seus horizontes e trabalhando a sua capacidade de síntese, a sua habilidade de conseguir resumir em poucas palavras tudo que você pesquisou. Resposta pessoal, eu dei uma sugestão de resposta. Eu coloquei a fonte também ao final. A fome é um problema que ainda persiste no país e no mundo. O Brasil tem uma imensa extensão territorial e um potencial agrícola capaz de produzir alimento suficiente para todos. Porém, problemas como desigualdade social fazem com que pessoas ainda se alimentem de forma muito precária devido à falta de renda suficiente. Para resolver esse problema, é preciso que haja uma série de políticas públicas que ofereçam condições para que cada cidadão tenha a possibilidade de sustentar a si e a sua família por meio de um trabalho ou de uma remuneração digna. Só tem letra A nessa pergunta, mas seria a letra E. Nós somos pobres, vivemos para a margem do rio. As margens do rio são os lugares do lixo. Não mais se vê os corvos voando nas margens do rio, perto dos lixos. Os homens desempregados substituíram os corvos. Com a pandemia do coronavírus, o número de desempregados tem aumentado no Brasil. Relate o que você sabe sobre esse assunto. Mais uma resposta pessoal, né? Lembrando que se você não sabe absolutamente nada, o que eu acho um pouco difícil, você faz uma breve pesquisa. Então, se é uma resposta pessoal, não tem certo nem errado, mas eu dei uma sugestão de resposta. Esse número vem aumentando por conta de medidas para conter o avanço da pandemia da Covid-19, como o isolamento social.
Assim, muitos postos de trabalho formais e informais deixaram de existir devido à falta de procura. Algumas das medidas para amenizar esses impactos foi a disponibilização de um auxílio emergencial pelo governo federal, além de alguns ajustes na legislação trabalhista para evitar novas demissões. Dados como esse você encontra no site do governo federal. Estamos agora na página 11. Era para ter um texto aí antes desse vocabulário. Agora, eles já consertaram a apostila, então se vocês forem lá no site e baixar a apostila nova, já tem lá, ele é um texto dramático. Lembra que eu expliquei o que é texto dramático lá nas semanas 1 e 2? O texto dramático, ele é feito para ser representado, para orientar uma representação teatral. Então, em vez de só ler esse texto, eu fiz uma dramatização do diálogo. Vamos assistir? Tu pra lá, tu pra cá, de Arthur Azevedo. Lousada, sujeito de meia idade. Carolina, mulata gorda. Ô, Carolina, puseste ao sol a cartola e a sobrecasaca? Sim, senhor. Vá buscá-las. O senhor vai fazer alguma visita de importância? Vou à central receber o Pena. Que pena? O futuro presidente da República. O senhor conhece ele? Se eu conheço, ora essa. Tratamos-nos por tu. Sai daí, seu Lousada. Deixe de prosa. Como de prosa? Faz 4 anos que o senhor foi à Centra receber o Rodrigo Arve e também, nessa ocasião, me disse que tratava ele por tu. E então? Ora, naquele dia em que a gente foi na regata de Botafogo, o Rodrigo Arve passou juntinho de nós. E o senhor fez uma grande barretada. E ele nem como coisa foi passando. Pá, não acredito que o senhor trate ele por tu. Estás enganada. O Chico não me viu. Nessas festas não se vê ninguém. Além de ser míope, é muito encalistrado. Então, quando ouve tocar o hino, é uma desgraça. E no momento em que ele passou para entrar no pavilhão, estavam tocando o hino. E o senhor, por que cumprimentou ele com tanta cerimônia? Não cumprimentei o homem, cumprimentei o presidente da República. Ele viu perfeitamente o senhor e não fez caso. Já te disse que o hino, mas quando não fosse, esses homens, quando grimpam as altas posições, esquecem naturalmente dos amigos pobres. Vê, por exemplo, quem há de ser? Cardoso da Botica. Ele e eu tratamos-no por tu, não é? Pois bem, faze o Cardoso presidente da República e verás. Se queres conhecer o vilão... Sim, o Cardoso da Botica o senhor trata por tu, mas o Rodrigo Arve não. Ô, mulher! O Chico e eu, no tempo da monarquia, éramos tu pra lá, tu pra cá. Então o Chico é muito ruim, porque o senhor não tem um bom emprego e não é por pedir. Olha, talvez ele não me servisse justamente por sermos íntimos. Os amigos do chefe de Estado estão sempre de mau partido, porque com os amigos não há cerimônia e são eles os sacrificados. Se eu não tivesse tanta familiaridade com o presidente da República, a essas horas estaria bem colocado. Nesse caso, o senhor não arranja nada também com Pena. Por quê? Pois não trata ele por tu? É certo, mas não há regra sem exceção. Deixe estar que logo, quando saltar do trem, hei de achar um meio de lhe assegredar ao ouvido. Afonso, meu velho, não te esqueça de mim. Tu pra lá, tu pra cá, de Arthur Azevedo. Acharam interessante? Arthur Azevedo era jornalista e teatrólogo. Ele nasceu lá em São Luís do Maranhão, mas logo se mudou para o Rio de Janeiro. No conto e no teatro, ele retratava muito o dia a dia das famílias da então capital do Brasil, o Rio de Janeiro. As relações familiares e de amizade. Tudo que se passava pela rua, ele retratava na sua obra. Esse texto foi escrito lá no início do século XX, em torno de 1906, 1908, muito próximo ainda da abolição da escravatura. Ainda havia muitos negros que
que trabalhavam nas casas dos seus antigos senhores, porque de um dia para o outro os escravos foram libertos, né, pela Lei Áurea, mas não receberam nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de auxílio do governo. Então, o que acabou acontecendo foi que muitos ex-escravos continuaram trabalhando nas casas das famílias brancas e recebiam muito pouco para isso, ou quase nada. Muitos trabalhavam só em troca de casa e comida mesmo, como já se fazia na época da escravidão. Esse texto foi escrito nesse contexto, numa época em que ainda tinham muitos escravos recém-libertos trabalhando nas casas dos patrões brancos. Mostra um diálogo justamente entre o senhor Lousada, que é o patrão branco, e a sua empregada Carolina. Nós podemos perceber um clássico exemplo de variação linguística histórica. O que é isso? Quando algumas palavras que nós usávamos antigamente, hoje em dia não usamos mais. Elas evoluíram ou deixaram de existir de acordo com o passar do tempo e com o uso da própria linguagem, né? Esse é um exemplo da variação linguística histórica. Então vamos ao significado dessas expressões. Deixe de prosa, expressão popular que queria dizer não mente, não inventa. Cartola é um chapéu alto que os mágicos usavam. Era considerado muito chique os homens que usavam nessa época. Sobrecasaca, uma peça elegante do vestuário masculino. Era um casaco que se abotoava até a cintura, com abas que rodeavam o corpo. Não se usa mais atualmente. Temos até o sobretudo, né? Mas que é diferente também desse casaco. Nem se usa mais hoje. Barretada, que era o ato de tirar o chapéu para cumprimentar a pessoa. Encalistrado, tímido, envergonhado. Grimpam, alcançam, sobem, escalam, sobem de posição social. E botica, farmácia. Nós temos também a variação linguística social. Você percebeu a diferença da forma de falar entre o senhor Lousada e a Carolina? O senhor Lousada era o patrão, o homem branco, então ele tinha escolaridade, tinha estudado, e por isso a sua forma de falar mais polida, mais educada, com expressões mais formais, diferente da Carolina, que por ser negra e àquela época, em torno de 1908, provavelmente não tinha instrução, não tinha estudado e falava de uma forma mais simples, de uma forma mais popular, mais próxima da forma como nós falamos hoje. Então, esse é um exemplo de variação social, que varia de acordo com a classe social da pessoa e a vivência cultural que essa pessoa teve. Variação social é percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, podendo variar de acordo com o nível de estudo de cada pessoa, a sua bagagem cultural e seus interesses. Temos também outros tipos de variação linguística, por exemplo, a regional, que varia de região para região do Brasil, por exemplo, lá no norte, no norte, nordeste se fala de um jeito, já no sul do Brasil se fala de outro jeito, porque nós temos uma extensão territorial muito grande no nosso Brasil, uma variedade cultural igualmente grande. Então, apesar de todos falarmos a mesma língua, nós temos as variantes linguísticas de acordo com cada região. Nós não devemos excluir as pessoas só porque elas usam uma variação linguística diferente da nossa. Pelo contrário, nós devemos valorizar a variante linguística de cada região. Aí é que reside a sua identidade. Preconceito linguístico ocorre quando uma pessoa não entende a variação linguística e exclui outra pessoa por falar diferente. É a discriminação de uma pessoa baseada na sua forma de falar. Responda com base no texto. Letra A. Descreva como você imagina Lousada. Traga detalhes baseados na leitura do texto. Lousada é um homem de meia idade que quer subir na vida se aproximando de pessoas importantes socialmente para tirar alguma vantagem. Não está bem empregado, conforme diz a Carolina, mas quer passar a aparência de que está bem de vida, usando a sobrecasaca e a cartola e cumprimentando pessoas influentes. Descreva como você imagina Carolina.
traga detalhes baseados no texto lido. É uma mulher negra e gorda, empregada do Sr. Lousada. É irônica e inteligente, acaba apontando a contradição do patrão quando ele diz que não consegue um bom emprego porque fica íntimo dos governantes. Então, ela conclui que ele não deve ficar íntimo deles. Letra C. Podemos identificar no texto pelo menos duas variações linguísticas. Diga quais são e exemplifique com as falas dos personagens. Podemos observar dois tipos de variação linguística. A variação histórica, devido à presença dessas expressões que eram usadas antigamente e hoje em dia não se usam mais. Temos a variação histórica no jeito formal como o Lousada fala, com palavras que já não se usam mais. É muito encalistrado. E a variação social percebida nas falas de Carolina. Ela parece ter pouca instrução e usa expressões populares mais próximas das que falamos hoje. Saia daí, seu Lousada! Deixe de prosa! Letra D. Qual dos dois personagens do texto pode sofrer o preconceito linguístico? Por quê? Então já sabemos que o preconceito linguístico é quando você exclui uma pessoa, discrimina uma pessoa pela sua forma de falar. Quem será que sofreria o preconceito linguístico? O Sr. Lousada, que era um homem branco, aparentemente, até que se diga o contrário, um homem bem-sucedido, estudado, com uma variante linguística culta. Ele falava igual a classe dominante falava, a burguesia falava na época. Ou seria a Carolina, uma mulher negra, sem instrução, empregada? Qual dos dois será que seria mais suscetível a sofrer preconceito linguístico? Carolina, certamente, pois não fala como a classe dominante. Ela poderia ser excluída também por ser negra, pobre e por não ter podido estudar. Tudo isso faz com que sua variante linguística seja alvo de preconceito. Número 4. Por que é importante que as falas, rubricas e indicações cênicas em um texto dramático realmente retratem bem os personagens? Falamos agora da importância das rubricas. Se você não lembra, rubricas são as indicações cênicas que vêm escritas lá no texto teatral, no texto dramático. Elas indicam como o personagem deve agir, ou com que cara que ele tem que fazer, que gesto ele tem que fazer, se ele tem que falar alto, tem que falar baixo. Todas as indicações, não só referentes ao personagem, mas também referentes ao lugar, onde a cena se passa, como a cena se passa, qual é a vestimenta, o figurino. Isso tudo vem explicadinho lá na rubrica. Justamente que é para na hora que for transformar isso numa peça teatral, seguir todas aquelas instruções para que a peça fique fiel ao que o autor imaginou na hora de escrever. Porque são elementos que ajudam a identificar a personalidade, os sentimentos, a forma de agir dos personagens, no meio que eles estão inseridos, entre outras indicações. Portanto, elas permitem que os espectadores as visualizem de forma fiel à apresentada no texto. Que tipo de discurso dramático existe no texto? É usado o discurso direto ou indireto para introduzir as falas? A gente sabe que no texto dramático predomina os diálogos, sem a ausência do narrador. Os próprios personagens proferem as suas falas, emitem as suas falas. Eles falam por si só. Então, o discurso é direto. Atenção, o discurso não é direto só porque tem 2 pontos e travessão. Isso é uma indicação gráfica do discurso direto, no texto escrito. Mas ele, sobretudo, se caracteriza por quem fala no texto. Se é a própria pessoa ou se é uma outra voz falando por ela. É usado o discurso direto, pois os personagens proferem as próprias falas. Semana 4. Nós vamos ler 2 textos que vão contar a mesma história. Vamos ver qual é a diferença entre um texto e outro. Texto 1. Era uma vez um reino sonolento. Era uma vez um reino de conto de fadas, com um rei barbudo, uma rainha bondosa e uma linda princesa. Todos viviam felizes para sempre num grande castelo de torres muito altas. Nesse reino tão comum, havia também centenas de súditos que moravam do lado de fora do castelo. Tudo
ocorria pontualmente, até que um belo dia a linda princesa caiu da torre muito alta e morreu bem morrida. O rei, arrasado com a tragédia, trancou-se no quarto e nem quis ouvir os que vinham consolá-lo. É que todos diziam a mesma coisa. Não fique assim, majestade. Com o tempo a dor diminui. Com o tempo a dor passa, com o tempo a dor acaba. Mas o rei não queria que a dor diminuísse, passasse, nem acabasse. Queria guardar para sempre a tristeza que estava sentindo naquele exato momento. Foi então que veio a ideia. Ele não era Alteza Altezíssima? Não mandava em tudo? Pois então, iria fazer um decreto real mandando o tempo parar. Na mesma hora, as trombetas ecoaram por todo o reino e a proclamação foi ouvida. A partir daquele instante, era proibido possuir relógio de qualquer tipo. Relógio de mesa, de parede, cucos, tudo deveria ser destruído imediatamente. Quem desobedecesse seria mandado para a forca. Diante de tal ameaça, todos seguiram a ordem do rei e o tempo parou. Texto 2. O Reino Adormecido, peça de Léo Cunha em 3 atos. Primeiro ato, cena 1. Praça do Reino bastante colorida. É dia de festa. No centro da praça, ao fundo, vê-se uma torre com um relógio bem grande ao alto. Os súditos moradores do reino cantam e dançam uma música animada. Jogam confete serpentina na plateia. De repente, ouve-se um grito feminino muito alto vindo de fora do palco e um barulho seco. Súditos interrompem a dança e a cantoria assustados. Súdito 1. Que barulho foi esse? Súdito 2. O que será que aconteceu? Será que alguém caiu? Súdito 3. Deus me livre, atim e amém. O barulho veio lá das bandas do castelo. Ouve-se o som de uma trombeta e, em seguida, entra em cena o arauto real. Arauto. Atenção, muita atenção, povo reino alegre. Tenho um anúncio muito triste a fazer. Súditos se entreolham apreensivos. Arauto. A linda princesa Clarice caiu do alto da torre do palácio e morreu. Todos. Oh! Súdito 3. Mas morreu assim, bem morrida? Súdito 1. Silêncio, rapaz! Respeite o arauto real! Arauto pigarriano. Como eu ia dizendo, a linda princesa Clarice caiu do alto da torre do palácio e morreu. Portanto, por decreto de Sua Majestade, o Rei Soberano, a partir de hoje todos os súditos devem retirar suas roupas coloridas e vestir roupas pretas. O Reino Alegre está de luto. Número 2. Quais são os personagens do texto 1 e do texto 2? No texto 1, nós temos o rei, a rainha, a princesa e os súditos. No texto 2, os súditos 1, 2 e 3, o povo do Reino Alegre, o arauto real, a princesa e o rei. Percebeu a diferença entre os dois textos, não é? O primeiro texto é um conto de fadas. Ele se caracteriza por uma cena inicial, uma situação inicial, depois um problema quebra essa calmaria que tem nessa situação inicial, e esse problema, esse conflito vai se desenrolar durante quase todo o texto e vai se resolver subitamente no final. Você vê que ele vai ficando preocupado com o tempo não pode passar, e ele faz o decreto real e todo mundo fica naquela coisa, e de repente o tempo parou. No texto 2, nós já temos um texto dramático, com as rubricas do que vai acontecer, como os personagens vão reagir e diretamente as falas dos personagens, os próprios personagens emitindo as suas falas. Vamos às perguntas agora. Número 3. Preencha a tabela abaixo.
Aqui nós vamos fazer justamente essas comparações que eu já falei, nós vamos organizar essas comparações aqui nesse quadro. Qual é o texto que tem narrador, qual não tem, se tem fala de personagem, se não tem. Possui narrador, isto é, uma voz que conta a história? No texto 1, sim, já no 2, não. Há falas de personagens? Como aparecem no texto? No texto 1, sim, aparecem por meio de discurso direto, indicadas por 2 pontos e travessão, e em forma de discurso indireto por meio da fala do narrador. No texto 2, os personagens emitem suas próprias falas, que são indicadas por travessão em discurso direto. Como são caracterizadas as personagens? No texto 1, as personagens são caracterizadas pelo narrador. São um rei barbudo, uma rainha bondosa e uma linda princesa. Já no 2, as personagens são apenas indicadas pelas rubricas. Só a princesa é caracterizada como linda pela fala do arauto. Como é apresentado o ambiente? No texto 1, o narrador apresenta um ambiente feliz e festivo em um reino com um grande castelo de torres muito altas e centenas de moradias do lado de fora. Já no 2, são as rubricas que indicam o ambiente alegre e festivo. É uma praça onde há ao centro uma torre com um relógio bem grande ao alto. Número 4. Que tipo de discurso aparece no texto 1 e no texto 2? No texto 1 é discurso direto e discurso indireto. No texto 2 é discurso direto. Agora responda. Quais as características do texto dramático escrito? É feito para orientar uma apresentação. Não há narrador, pois os personagens emitem suas próprias falas. Predomina o discurso direto. As rubricas indicam elementos cênicos, como cenário, figurino, caracterização e a forma de agir e pensar das personagens. Reescreva o texto neste espaço, observando os aspectos que podem ser melhorados. Então, eu comecei pelas rubricas. Acrescentei as atitudes dos personagens e o tom de voz, o que eles deveriam fazer enquanto proferiam suas falas. Nas falas, eu acrescentei o travessão e a pontuação. Cena 1. Cenário: casa da mãe de Chapeuzinho. Figurino: mãe de avental e Chapeuzinho com touca ou roupa vermelha. Mãe da Chapeuzinho falando alto: Chapeuzinho, vem aqui! Chapeuzinho, voz vinda de fora do palco: já estou indo! Chapeuzinho entra. Mãe da Chapeuzinho, triste: sua avó está doente. Chapeuzinho, curiosa: o que aconteceu com ela? Mãe da Chapeuzinho entregando a cesta com doces e biscoitos a Chapeuzinho: ela está gripada. Chapeuzinho olhando o conteúdo da cesta: só isso? Mãe da Chapeuzinho: sim, quero que você leve esta cesta de doce para ela e rápido. Chapeuzinho: ok, mamãe. Lembrando então que isso é uma sugestão. Você pode fazer. Número 7. Agora que você já reescreveu o texto, releia e observe. Essas perguntas são para você revisar o seu texto para ver se ele ficou claro, de forma a orientar bem a sua representação. 1. As falas dos personagens são atrativas e ajudam a desenvolver o enredo? Sim. 2. É utilizada uma pontuação que colabora para a expressividade do texto? Sim. As rubricas são claras e são suficientes para a encenação? Sim. Número 8. Peça a alguém de sua família para ler o texto reescrito e fazer as observações necessárias. Agora você vai colocar à prova os seus conhecimentos sobre o gênero dramático. Alguém vai ler esse texto e dar a impressão dele sobre como ele ficou. Terminamos então mais uma semana de estudos de língua portuguesa do PET do 7º ano regular. Foram as semanas 3 e 4. Encerramos então mais um volume do nosso PET. Continuem enviando suas atividades, continuem focados e aguentem firme. Porque isso conta como carga horária, tá? Então, se você ainda não fez nenhuma atividade, você está com a sua carga horária incompleta. Você sabe que pode procurar seus professores pelo WhatsApp, pelo e-mail e tirar suas dúvidas. Faz um esforço, aguenta firme, faz as suas atividades e envia para os seus professores. Espero agora que esse vídeo tenha sido muito útil para você e que você possa compartilhar com quem também precisa. Então, fique em casa. Precisou sair? Use máscara corretamente. Até mais. Até mais.